Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 03 da nossa série Gênesis, a história de Noé. E eu já quero começar com uma pergunta que mexe com a consciência de qualquer pessoa. O que acontece quando uma geração inteira perde o temor de Deus, normaliza a maldade e chama de progresso aquilo que, na verdade, é decadência espiritual? A história de Noé não é apenas sobre uma arca e animais entrando em fila. É sobre justiça e misericórdia. É sobre um Deus que vê tudo, que não se distrai, que não se confunde, e que ao mesmo tempo oferece um caminho de salvação quando ninguém mais parece interessado em ser salvo. Depois da queda de Adão e Eva, o pecado não ficou contido. Ele se espalhou pelas famílias, pelas cidades, pelas culturas. A humanidade cresceu em número, mas não cresceu em santidade. Gênesis descreve uma escalada: a violência aumenta, a impureza se torna comum, a consciência se torna endurecida. E a Bíblia resume o estado do mundo com uma força impressionante. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Repare na palavra continuamente. Não é um tropeço ocasional. É um padrão, uma direção, um estilo de vida. O coração humano, quando se desconecta de Deus, cria um tipo de normalidade onde o errado vira rotina e a mentira vira linguagem. Aqui aparece um ponto que une profundamente católicos e evangélicos: Deus não é indiferente ao mal. Deus não trata a injustiça como detalhe. Deus não olha a violência e diz que é apenas um jeito diferente de viver. Quando a Bíblia fala que Deus viu a corrupção da terra, ela está mostrando que Deus observa a história. Ele vê o que está oculto. Ele ouve o que ninguém ouviu. Ele registra o que ninguém registrou. Isso traz temor, mas também traz consolo. Temor, porque ninguém engana Deus. Consolo, porque ninguém sofre sozinho sem que Deus saiba. Gênesis usa uma linguagem muito humana ao dizer que Deus se entristeceu e que isso lhe pesou no coração. É importante entender isso com reverência. Deus não muda como nós mudamos, mas a Bíblia usa esse tipo de expressão para nos ensinar que o pecado não é só quebra de regra, é ferida na comunhão. O mal entristece o coração de Deus. E aqui está uma pista do divino que muita gente esquece: Deus não é um juiz frio e distante. Ele é santo e justo, mas também é pessoal. Ele se relaciona. Ele ama. E quando a humanidade escolhe a morte moral, isso não é um dado estatístico para Deus, é uma tragédia espiritual. É nesse cenário que surge Noé. E o texto diz algo simples, mas que muda tudo: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro em seu tempo. Noé andava com Deus. Essa expressão, andar com Deus, é decisiva. Noé não é apresentado como alguém perfeito no sentido de nunca falhar, mas como alguém alinhado, fiel, que escolhe Deus em uma geração que escolheu o contrário. Ele é o tipo de pessoa que, mesmo quando o ambiente empurra para baixo, mantém o coração voltado para cima. E isso é uma palavra para você hoje. O ambiente pode estar corrompido, a cultura pode estar confusa, a maioria pode estar indo para um lado, mas Deus ainda procura pessoas que andem com Ele. E então Deus revela a Noé um plano que parecia absurdo para qualquer mente natural. Deus anuncia que traria juízo por meio de um dilúvio, porque a terra estava cheia de violência. E Deus dá a Noé uma ordem: construir uma arca. Não era um barco pequeno. Era uma construção gigantesca, uma obra longa, custosa, cansativa, que exigia perseverança diária. Imagine isso. Noé não recebeu uma missão para um final de semana. Ele recebeu uma missão para anos. E aqui está um ponto que gera retenção espiritual. Muitas pessoas querem um chamado rápido, uma resposta imediata, um milagre instantâneo. Mas Deus, muitas vezes, salva através de processos. A arca não apareceu pronta do céu. Ela foi construída com fé, martelo, madeira, suor, medidas, repetição e obediência. A Bíblia descreve dimensões, materiais e estrutura. Isso mostra que Deus é Deus de detalhes. A fé bíblica não é uma fé vaga. Deus orienta, direciona, especifica. A arca teria compartimentos, teria cobertura, teria uma porta. E há um detalhe que é uma das maiores pistas do divino na história de Noé. Havia uma única porta. Uma entrada. Um caminho. Isso aponta, para os cristãos, para uma verdade que se completa no Novo Testamento. A salvação é oferecida, mas não é inventada por nós.
Deus providencia o caminho. O homem responde entrando. Deus planeja. O homem obedece. Deus prepara. O homem se rende. Mas pense no peso social dessa missão. Noé construiu a arca em um mundo que não queria ouvir falar de juízo. A arca, dia após dia, era um sermão silencioso. Um sinal visível de que a vida tem consequências. Um aviso de que a paciência de Deus não é indiferença. E aqui entra um elemento essencial para o nosso canal e para qualquer pessoa que quer entender o Evangelho de verdade. Deus é paciente, mas a paciência de Deus não é permissão eterna. Existe um tempo de graça e existe um dia de prestação de contas. Enquanto Noé constrói, o mundo continua. As pessoas casam, negociam, celebram, planejam. E isso não é errado em si. O problema é viver como se Deus não existisse. O problema é transformar o cotidiano em anestesia espiritual. Jesus, séculos depois, usa Noé como referência e diz que, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. A lição não é não coma, não beba, não case. A lição é, não viva distraído do eterno. Chega o momento em que Deus manda Noé entrar na arca com sua família. E isso é outro ponto que precisa ser dito com clareza. Deus ama salvar famílias. Deus trabalha com alianças. Noé entra com sua casa. Isso não significa que alguém é salvo automaticamente por parentesco, mas mostra que a fé de um justo pode ser um canal de preservação para os seus. Quantas vezes, na Bíblia, a obediência de uma pessoa protege outros? Isso nos chama responsabilidade. A sua vida espiritual não impacta só você. Suas escolhas abrem portas ou fecham portas para quem vive ao seu redor. Deus também manda trazer animais, de acordo com sua espécie, para a preservação. E aqui está um detalhe que muita gente não percebe. A arca não é só um lugar de sobrevivência humana, mas um instrumento de preservação da criação. O Deus de Gênesis não é apenas o Deus das almas, ele é o Deus do mundo criado. Ele se importa com a vida, com as espécies, com o futuro. A arca é um sinal de que o Criador não desistiu da sua obra. Mesmo em meio ao juízo, há preservação. Mesmo em meio ao caos, Deus mantém um remanescente. Então o dilúvio começa. A linguagem bíblica descreve fontes do grande abismo se rompendo e as comportas do céu se abrindo. É como se a ordem estabelecida no início da criação, aquela separação das águas, fosse temporariamente revertida em juízo. O mundo volta a experimentar uma espécie de descriação, um retorno ao caos, porque o pecado leva à desordem. O dilúvio não é apenas um evento meteorológico na narrativa, ele carrega um peso teológico. A água que pode purificar também pode julgar. A água que pode dar vida também pode levar vida embora. A questão é o coração do homem diante de Deus. E aqui aparece um dos detalhes mais fortes. Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que trancou. O texto sugere que foi o próprio Senhor quem selou aquela entrada. Isso é extremamente sério. Significa que o tempo da oportunidade não fica aberto para sempre. Existe um momento em que a graça chama. Existe um momento em que a consciência acusa. Existe um momento em que a pessoa sabe que precisa mudar. E, se esse chamado é desprezado continuamente, chega o dia em que a porta se fecha. Não porque Deus tenha prazer em condenar, mas porque a recusa humana se torna definitiva. A chuva cai 40 dias e 40 noites. O número 40, na Bíblia, aparece muitas vezes ligado à provação, purificação, preparação. Noé vive um período longo de isolamento, de ruído externo, de instabilidade, de espera. E isso fala diretamente com as crises da nossa vida. Existem momentos em que parece que tudo do lado de fora está desmoronando, e a única coisa que sustenta é estar dentro da arca, isto é, dentro da obediência, dentro da aliança, dentro daquilo que Deus mandou fazer. Muita gente quer paz sem obediência, quer proteção sem aliança, quer livramento sem renúncia. A arca ensina, a segurança não estava nas habilidades de Noé, mas no projeto de Deus e na fidelidade de Noé em permanecer. As águas prevalecem por um tempo. Montanhas ficam cobertas. A antiga vida desaparece. E então a Bíblia diz uma frase que é como um raio de esperança: Deus lembrou-se de Noé. Essa frase não quer dizer que Deus tinha esquecido e, de repente, recordou como nós recordamos algo perdido.
Ela significa que Deus voltou-se para cumprir sua promessa, para agir em favor, para manifestar sua fidelidade. É a linguagem da aliança. Quando tudo parece longo demais, quando você pensa que a tempestade não vai acabar, essa verdade precisa entrar no coração. Deus se lembra. Deus é fiel. Deus age no tempo certo. Deus faz soprar um vento, e as águas começam a baixar. De novo, perceba o eco da criação. No começo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, um vento, um sopro, participa do reordenamento. A arca repousa sobre os montes de Ararat. E a espera continua. Noé não sai correndo para fora. Ele aprende a esperar o sinal. Ele aprende a obedecer até o fim, e não só até a metade. Noé envia um corvo e depois uma pomba para verificar se a terra já estava pronta. A pomba volta sem achar lugar para pousar. Depois volta com uma folha de oliveira. E aqui está uma imagem que atravessa séculos. A folha de oliveira torna-se sinal de paz. Mas, no texto, ela é primeiro sinal de que há vida nova surgindo depois do juízo. É um anúncio silencioso de recomeço. Deus pode recomeçar a sua história. Deus pode trazer vida onde parecia impossível. Deus pode fazer brotar esperança depois da devastação. Depois, finalmente, a pomba não volta mais. A terra está habitável. E Deus dá a ordem: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Leva contigo os animais, para que se multipliquem. E então acontece uma das cenas mais importantes do relato. Noé constrói um altar ao Senhor e oferece holocaustos. Repare na ordem. A primeira atitude fora da arca não é construir uma casa, não é abrir um negócio, não é marcar território. É a adoração. Noé reconhece: eu vivi porque Deus me sustentou. Eu saí porque Deus me guardou. Eu recomeço porque Deus é misericordioso. Esse ponto é essencial para a vida espiritual de qualquer cristão. Quando Deus te livra, a primeira resposta precisa ser gratidão. Quando Deus te tira de um tempo escuro, a primeira resposta precisa ser adoração. Não por formalidade, mas por verdade. A gratidão protege o coração contra duas doenças espirituais: o orgulho, que diz eu me salvei sozinho, e a ingratidão, que diz Deus nunca fez nada por mim. O texto diz que o Senhor sentiu o aroma agradável do sacrifício, e então faz uma declaração de aliança: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem como fiz, porque a inclinação do coração humano é má desde a sua juventude. Aqui há uma profundidade enorme. Deus reconhece que o problema não era apenas o ambiente antigo, mas o coração humano. E mesmo assim, Deus escolhe sustentar a história, manter as estações, manter o ciclo da vida, dar estabilidade para que a promessa de redenção avance. Deus não está dizendo que o pecado não importa. Ele está dizendo que a história continuará e a graça continuará operando. Então Deus abençoa Noé e seus filhos, e repete algo que ecoa a criação: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A humanidade recebe um recomeço. E Deus estabelece também princípios de respeito à vida, deixando claro que a vida é sagrada, que o sangue representa a vida, e que a violência não pode ser normalizada. Isso é muito atual. Toda geração tenta negociar com a violência, justificá-la, romantizá-la, transformá-la em entretenimento. A Bíblia chama isso pelo nome e coloca limites morais claros, porque Deus é o autor da vida. E então chegamos ao sinal mais conhecido da história de Noé: o arco no céu. Deus faz uma aliança e diz que coloca o seu arco nas nuvens como sinal de que não destruiria a terra novamente por um dilúvio. O arco-íris, na narrativa bíblica, é um memorial da misericórdia. É como se Deus estivesse dizendo: quando vocês olharem para o céu depois da chuva, lembrem-se de que eu governo as águas. Lembrem-se de que eu estabeleço limites. Lembrem-se de que a minha ira não é descontrole, e a minha misericórdia não é fraqueza. O arco aponta para a fidelidade. Aqui entra uma aplicação forte e muito necessária. Muita gente hoje só consegue enxergar dois extremos: ou um Deus que nunca julga nada, ou um Deus que só quer castigar. A história de Noé desmonta os dois extremos. O Deus de Noé é justo e julga o mal real. E o Deus de Noé é misericordioso e salva um remanescente. O Deus de Noé é santo. E justamente por ser santo, ele é bom. Ele não faz acordo com a destruição. Agora, existe uma parte da história de Noé que muita gente passa rápido:
mas ela é crucial para entender a Bíblia como um livro verdadeiro e para entender o ser humano como ele é. Depois do recomeço, Noé planta uma vinha, bebe do vinho e se embriaga. Ele se expõe em sua tenda. E um de seus filhos, Cã, vê a nudez do pai e trata aquilo de forma desrespeitosa, enquanto Sem e Jafé agem com honra, cobrindo o pai sem expô-lo. Essa cena é desconfortável, mas ela é extremamente real. Ela nos ensina que nem mesmo um homem que andou com Deus está acima do risco de queda moral. Ela nos ensina que a salvação de uma crise não significa imunidade permanente. Ela nos ensina que a vida espiritual exige vigilância até o fim. Também nos ensina algo sobre como lidamos com a fraqueza do outro. Cã vê e expõe. Sem e Jafé cobrem com respeito. Isso não significa acobertar pecado de modo irresponsável, mas significa que existe uma diferença entre corrigir com temor de Deus e humilhar com prazer. Existe uma diferença entre buscar restauração e buscar escândalo. O mundo ama expor, ridicularizar e destruir reputações. Deus ama restaurar, corrigir e conduzir ao arrependimento. Noé então profere palavras sobre seus filhos, e a narrativa segue para gerações posteriores, preparando caminho para Abraão, que será o próximo grande eixo da história da salvação. Mas antes de irmos adiante, precisamos entender o que Noé significa para nós hoje, no nível mais profundo, como pistas do divino para a nossa vida. Primeira lição: Deus vê. Se você vive infidelidade em um mundo que zomba da fé, Deus vê. Se você está cansado de fazer o certo e parecer que ninguém reconhece, Deus vê. Noé viveu em uma geração corrompida e, ainda assim, Deus o notou. A aprovação mais importante não é a dos homens, é a de Deus. Segunda lição: a fé constrói antes de ver. Noé construiu a arca sem ter visto o dilúvio. Ele trabalhou no invisível. Ele obedeceu sem aplauso. Isso é fé bíblica. Fé não é só sentimento no culto. Fé é levantar todos os dias e fazer o que Deus mandou, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Terceira lição: a arca é um retrato de salvação. Para os cristãos, ela aponta para Cristo. Assim como havia um caminho de escape do juízo, existe um caminho de salvação do pecado. Assim como entrar na arca exigiu decisão, entrar em Cristo exige resposta. Para o evangélico, isso ressalta a necessidade da fé viva e do novo nascimento. Para o católico, isso também se conecta com a vida sacramental, especialmente o batismo, que é visto como passagem, como morrer para uma vida e renascer para outra, sempre pela graça de Deus. O próprio Novo Testamento faz essa ponte quando fala das águas e do batismo como sinal de uma realidade espiritual mais profunda. Quarta lição: existe um tempo de oportunidade. A porta esteve aberta. Depois, Deus a fechou. Essa verdade não é para gerar pânico, mas para gerar urgência santa. Se Deus está chamando você para mudar de vida, para voltar à oração, para abandonar um pecado, para consertar uma relação, para se reconciliar com Ele, não trate isso como um detalhe. Não adie o que pode transformar seu destino. A procrastinação espiritual é uma das armas mais silenciosas do inimigo. Quinta lição: recomeços existem, mas precisam de altar. Noé saiu e adorou. O recomeço verdadeiro não é apenas virar a página. É consagrar a nova fase a Deus. É reconhecer que você não é dono da sua história. É colocar Deus no centro de novo. Altar, aqui, significa prioridade espiritual. Significa oração. Significa culto. Significa vida com Deus acima do ego. Sexta lição: mesmo os justos precisam de vigilância. Noé caiu em fragilidade depois de uma grande vitória. Quantas pessoas caem depois de vencer uma fase difícil? Não foi no meio do dilúvio que Noé caiu. Foi depois. Isso nos ensina que a vida espiritual precisa de constância. Não basta sobreviver à tempestade, é preciso saber viver no sol também. É preciso humildade para reconhecer limites e buscar disciplina. E agora eu quero deixar uma pergunta para você carregar ao longo do dia, como uma chave de meditação. Se você estivesse vivendo nos dias de Noé, você estaria construindo a arca ou estaria rindo de quem constrói? Você estaria entrando quando a porta ainda está aberta ou estaria dizendo depois eu vejo? Essa não é uma pergunta para julgar os outros. É para confrontar o nosso coração. Porque, de muitas formas, o mundo moderno também vive como se a vida fosse apenas o agora. E a história de Noé grita, com força: o agora é importante, mas não é tudo.
Existe eternidade. Existe Deus. Existe verdade. Existe juízo. Existe graça. No próximo episódio da nossa série Gênesis, nós vamos entrar na história de um homem chamado por Deus para sair da própria terra e caminhar pela fé. A história de Abraão. E você vai perceber como Deus, depois de Noé, começa a construir uma aliança mais explícita, preparando o caminho para um povo, uma promessa e, no fim, para o Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Que você reconheça as pistas do divino no meio das tempestades e também nos dias de céu aberto. E que, acima de tudo, você escolha andar com Deus como Noé andou, com fé, reverência e obediência.